Oi gente, aqui é a Vitória Silva e hoje no canal nós vamos falar sobre a Revolução dos Bichos em 1984, mas esse não é um vídeo de resenha e sim uma ajuda pra você que abriu o site lá onde você compra livros pra comprar algum dos dois e se deparou com várias edições disponíveis e não sabe qual escolher. Se você tá passando por isso, continua no vídeo pra descobrir qual é a melhor edição. I'll take your soul. Bom, pra quem não sabe, em 2021, mais especificamente no dia 21 de janeiro, faz 70 anos que o Orwell morreu. O que isso significa? Que os livros dele se tornaram domínio público, então as editoras, produtoras de filme, enfim, quem quiser fazer alguma coisa com as obras não precisa pagar direitos autorais para a família dele. E aí, a Companhia das Letras, que era detentora dos direitos aqui no Brasil e a única editora que tinha os livros, agora tem várias concorrentes, tem acho que mais de 10 editoras que estão publicando tanto a Revolução dos Bichos quanto o 1984. E aí você pesquisou lá e se deparou com várias edições, inclusive uma da Companhia das Letras que tem outro nome, A Fazenda dos Animais. E aí a gente fica totalmente confuso sem saber o que fazer, e eu já vou explicar isso. Mas antes eu queria trazer um contexto aqui para quem não conhece. O Orwell, ele era jornalista, ele era escritor e ele falava muito sobre política. Inclusive o nome dele não era George Orwell, como a gente conhece, o nome dele era, vou olhar na minha colinha aqui, Eric Arthur Blair. E aí ele usava esse nome para publicar os livros. Os livros dele ficaram famosos depois que ele morreu, inclusive. Mas enfim, atualmente, se você procurar lá, você vai encontrar edições da Companhia das Letras, que são as tradicionais, da Penguin Company, que é da Companhia das Letras, mas é mais barato. Também tem da Editora Édipo, da Antofágica, da Biblioteca Azul, da Nova Fronteira, da Aleph, Via Leitura, Princípios, Textos para Reflexão, Monte Cristo, Troia, e tem mais duas aqui que eu não vou entender minha letra. Todas as edições são o mesmo livro, a mesma história, mas elas trazem aí diferenças, tanto do valor quanto do material. A Princípios, por exemplo, que já tem um vídeo aqui no canal falando sobre, os livros custam R$10, porque é uma tradução mais simples, não tem texto explicativo antes nem depois, nada desse tipo, é só o texto, ponto final. E aí tem algumas edições que são de luxo, tem algumas edições que são mais simples, e tem a edição tradicional. Eu acho que quando você pesquisar, a maior dúvida que vai surgir, que foi uma dúvida que inclusive eu tive, é a edição da Companhia das Letras. Como eles já tinham os direitos autorais e eles sabiam que agora várias editoras fariam também, eles criaram uma edição de luxo, que é de capa dura, que tem a lateral coloridinha, enfim, uma edição um pouco mais caprichada. Não que essa aqui não seja, tá, gente? Essa edição aqui, inclusive, é o livro que eu tenho com a gramatura mais alta, assim, com o papel mais grosso de todos. Eles lançaram essa outra edição que se chama A Fazenda dos Animais, mas é a mesma história, não é a mesma tradução, mas é a mesma história. Eles pediram para um novo tradutor fazer e para ser um pouco mais fiel ao livro original. Então essa, em teoria, é a tradução mais próxima do que ele escreveu. E aí o nome mudou por conta disso, porque o livro não se chamava Revolução dos Bichos em inglês, né? Era The Animals Farm, que é A Fazenda dos Animais. E aí o 1984 é a mesma coisa, existem várias edições. Se você tá em dúvida sobre qual comprar, eu acho que você pode optar por escolher a editora que você tem mais afinidade, ou então pesquisar para entender por que os valores mudam. Por exemplo, a Antofágica e a Aleph são editoras que trazem livros com edições de luxo, então os livros são todos de capa dura, tem uma gramatura maior, tem ilustração, tem textos de introdução, textos explicativos, para você entender o contexto histórico, e aí tudo isso encarece o livro. Enquanto a Princípios, como eu falei, é uma editora mais simples, então o livro é R$10 porque eles só vão te entregar o básico, que é a história. Se você quiser saber mais, você vai ter que pesquisar por sua conta. E eu acho que era isso que eu tinha pra falar. Eu queria mesmo explicar quais são essas diferenças, explicar quem é essa Fazenda dos Animais. Me contem se vocês já leram. Eu não tenho 1984 aqui porque eu li ele em e-book. Mas os dois livros, eles são muito bons. Pra quem não conhece as histórias, A Revolução dos Bichos é um conto de fadas. Você tem ali uma fazenda e os animais tomam conta da fazenda. Então você tem ali uma crítica muito forte ao sistema político que estava ali acontecendo na época, ao fascismo. Você tem ali uma crítica muito forte ao totalitarismo, você tem uma crítica bem embasada mesmo, é muito fácil de entender. Se você está estudando esses períodos políticos, eu acho que é uma ótima leitura, uma forma fácil. E é um livro muito atual, apesar de ser um livro antigo. O 1984, ele também fala sobre totalitarismo, também é uma crítica ao totalitarismo. Nesse caso, é uma distopia, então a gente está ali num futuro distópico. Inclusive, o 1984, para quem não sabe,
foi o livro que deu origem ao formato do Big Brother Brasil, que é o livro que fala a respeito do grande irmão, que são as câmeras do governo observando tudo que as pessoas fazem na rua e em casa. O vídeo era esse, eu espero que tenha te ajudado a entender aí quais são as diferenças das edições, qual livro comprar. Me contem se vocês já leram, qual edição vocês escolheram e se foi uma boa escolha. E até o próximo vídeo. Tchau! I'll take your soul.